exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. A paz do Senhor para a igreja. Ele é exaltado no céu e é glorificado aqui nesta noite, na sua e na nossa vida. Ergam a sua mão ao céu e se você veio adorá-lo, diga para ele em oração: Pai, aqui está o teu povo, salvo, remido, lavado, tirado do mundo, Senhor, e agora compomos a tua igreja, a noiva do Cordeiro, aquele povo que será arrebatado brevemente, ó Pai, porque sentimos, ó Pai, que a tua vinda é iminente, ó Pai. Logo estaremos contigo, mas nesta noite adoraremos o teu nome, exaltaremos o teu nome, ó Pai, porque o teu nome já foi exaltado acima de todos os nomes, diz a tua palavra. Portanto, receba o culto, receba a adoração, receba a nossa vida, ó Pai, que se prostra diante de ti nesta noite, em nome de Jesus. Sentemo-nos e cantemos. Aleluia! Vamos louvar o nome do nosso Deus nesta noite com o hino da harpa de número 515. Se Cristo comigo vai. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação,
maravilha! Quantos louvam a Deus pelo privilégio de estarmos esta noite na casa do Senhor. Diga glória a Jesus. Nós vamos orar como povo de Deus nesta hora, e a oração da igreja é uma oração que tem a confirmação do céu. Nós vamos orar pela Ilha do Governador. Quem crer que Deus pode mudar a sorte deste bairro por causa da oração da igreja, da presença da igreja, vamos orar salvação de vidas, retorno dos afastados. Oremos pelo Brasil, oremos pelo Rio de Janeiro, oremos pela salvação dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Se você pode, dobre os seus joelhos. Pastor Iractan de França estará nos conduzindo neste momento de oração. Bendito eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença aqui estamos, Senhor Deus, de joelhos dobrados, mediante a Tua face, Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, querido eterno, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, a pedra existente em cada coração, Senhor. Por isso, Senhor dos Exércitos, entra com providência, Senhor Deus, através dessa oração. Pai, toma nas Tuas mãos também o Rio de Janeiro, Senhor, que tem sido palco, Senhor Deus, de tantas imoralidades, Senhor Deus, de tantas coisas, tantos acontecimentos. Pai, toma, Senhor Deus, esse Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Muda, Senhor Deus, a concepção dessas pessoas, Pai. Trabalha de maneira sobrenatural em suas mentes, em seus corações. Senhor, retirando, Senhor, toda a imoralidade. Ó Deus amado, tudo quanto não te agrada, forja em cada um deles, Senhor, um caráter que te agrade verdadeiramente, Pai. Quantos estão, Senhor Deus, ó Pai querido, se preocupando, Senhor, apenas, ó Pai querido, com o momento, com seus bem-estar, Senhor, esquecendo do mais importante, que é a nossa vida eterna, a salvação, a qual foi, Senhor Deus, ó Pai querido, ali, Senhor Deus, conquistada através da cruz do Calvário, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus amado, trabalha de maneira sobrenatural sobre esta nação brasileira, vai tomando as nossas fronteiras, nossa fauna, nossa flora, toma ali o poder executivo, judiciário, legislativo, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a cada ministro, Senhor, a cada desembargadores, juízes, promotores, Senhor, entra com providência, Senhor, na vida desses homens, Senhor, trabalhando de maneira sobrenatural. Pai, estamos vivendo, Senhor Deus, dentro de um país polarizado, e Tu tem visto, Senhor Deus, quanto isso tem afetado a nação, quantos têm se abatido, Pai querido, mediante a tanta circunstância e tantas adversidades. Mas nós cremos, Senhor Deus, que Tu és poderoso para mudar toda a situação. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu podes, Senhor Deus, com o sopro da Tua boca, Senhor Deus, varrer todo o principado e toda a potestade que de maneira direta ou indireta, Senhor, tem atuado e tem atingido, Pai querido, esta nação. Pai, nós repreendemos toda a legalidade, Senhor Deus, que foi dada, Senhor, por pessoas que não têm sabedoria, Senhor, e não entendem, Pai querido, o Teu agir. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, entra com providência. Pai, queremos entregar também Israel em Tuas mãos. Senhor, toma, Senhor Deus, aquela nação nas Tuas mãos, Pai querido eterno. Quantos, Senhor Deus, tem sede de destruir, Pai querido, aquela cidade santa, mas, Pai querido, Tu tem algo peculiar com ela, Pai querido eterno. Guarda, protege, livra dos ataques dos nossos inimigos, Senhor. Livra, Senhor Deus, de todas as investidas de Satanás. Meu Pai querido eterno, nós queremos entregar também nas Tuas mãos, Senhor, a DIG. Toma, Senhor Deus, ó Pai querido, a DIG, toma o pastor Eliseu Menezes, toma a sua esposa, Emancime, toma o pastor, Pai querido, Marcos Filho, a sua casa, a sua família, toma o ministério desta igreja, os conjuntos, departamento, a secretaria, Senhor, a nossa juventude, Pai amado, guarda, protege as suas mentes das imoralidades, dos assédios, das investidas através das redes sociais, Pai querido eterno. Senhor, opera o milagre, Senhor Deus, na mente, no coração, Senhor, fazendo e realizando o Teu querer na vida dessa juventude. Pai, toma as almas também, Senhor, que ainda estão indecisas, almas que estão ainda com o coração empedrecido. Senhor, ó Deus, que através da Tua palavra, através da mensagem, através da ministração dos louvores, Senhor Deus, almas venham se render aos Teus pés. Aqueles que passarem, Pai querido, na calçada desta igreja, seja, Senhor Deus, atraído através do Teu Espírito Santo, Pai querido eterno, possa adentrar, possa estar, Pai querido, nesse lugar santo, ó Deus amado, confessando que só o Senhor é Deus. Pai, aquebrando
quebranta a cada vida e a cada coração. Toma a primazia desse culto nesta noite. Cura, Senhor, manifesta a tua glória, teu poder. Levanta aqueles que estão, Senhor Deus, ó Pai querido, completamente apáticos, Senhor, que tu possa nesta noite realizar o teu querer. Toma, Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos juntos louvar o hino da harpa, número 169. Ó Jesus me ama. A igreja pode se sentar. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé. A igreja de pé, vamos juntos louvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por favor, Romanos capítulo 15. Nós leremos a partir do versículo 14. Pastor Marcos, pastor dirigente da congregação Peniel, lerá com a igreja os versículos ímpares. Enquanto você encontra Romanos 15, versículo 14, nós aproveitamos para cumprimentar nossos irmãos, pessoas amigas que estão cultuando conosco neste momento, por meio da internet, ou em qualquer outro momento que você tiver acesso a esta reunião, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Quem já encontrou Romanos 15, 14, diga aleluia. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ademoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em paz vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito,
para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, mas como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Quem pode dar mais um amém? Permaneça-se como está, vamos adorar o Senhor, ministério de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai, as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta se pode as estrelas do céu. Assim será.
Paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor. E verás que eu sou o que sou. E eu estou nessa situação. Feliz, satisfeito, agradecido a Deus. Tenho passado por um... Não é só o janeirinho, não, que não tem nem 100 anos, né? Podia estar mais forte. Mas a coisa é séria. Jesus é bom e nós vamos para o céu. Toma seu assento, por favor. Como é bom ser um crente, crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A minha esposa esteve no hospital durante vários dias, já está em casa, mas está falando baixinho ainda, já está comendo um pouco, e eu espero que daqui mais uns dias ela continue melhorando, que ela gosta da igreja, mas para vir agora só se for no carro, porque não tem outro jeito. Mas o Senhor é o nosso pastor e... Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, e amém. Amém. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É com alegria que nós queremos conhecer os nossos amados irmãos que nos visitam esta noite. Temos pessoas, amigas e irmãos de outras igrejas. Fique de pé, por favor. Você que veio a convite. Tem alguém nesta noite nos visitando? Tem um sinal assim com a mão? Tem não? São todos membros. Ali tem um casal, ali tem um irmão, uma irmã. Com a alegria que nós recebemos vocês, uma alegria muito grande para a DIG, a presença dos nossos visitantes. Vamos dizer, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, juntos? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos visitantes. Quero convidar aqui à frente a irmã Fernanda Brito de Jesus, Maria José Pimenta, Nilvanda da Silva Pereira, está vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, semeando com fé e colhendo milagres. Edmilson Joaquim de Souza e Rafaela de Oliveira da Silva. A Maria José Pimenta, a irmã Nilvanda, irmão Edmilson, irmã Rafaela estarão congregando em Peniel. E a irmã Fernanda, Tempo Central. Bem, são esses nossos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos receber esses amados irmãos. Eu sei que todos aqui estão bem alegres nesta noite por receber esses novos irmãos na DIG. Vamos dizer, sejam muito bem-vindos à DIG. Vamos juntos? Sejam muito bem-vindos à DIG. Deus abençoe vocês, Deus abençoe toda a família. Vamos louvar ao Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar o que Ele está, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar o que
voltar ao seu lugar. Também o Ministério da Centésima Ovelha dá graças ao Senhor e oferece culto e ação de graças pelo aniversário da irmã Valéria. E deixa para sua meditação Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Onde está a irmã Valéria? Está na cantina, irmã Valéria. A igreja está feliz pelo aniversário da irmã Valéria, podemos dizer aleluia. E também a UFADIG oferece culto e ação de graças pelo aniversário da irmã Célia. A irmã Célia está presente? Está aniversariando hoje? Está não? Então fica aí a lembra... Ah, sim, irmã Célia, que Deus abençoe a senhora e que seja muito abençoada. A igreja está feliz pelo aniversário da irmã Célia, podemos dizer aleluia. Que Deus abençoe a todos. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus queridos, 3 avisos importantes. Primeiro, as aulas de alfabetização começam sexta-feira com a professora irmã Andréia. Então, você que se inscreveu ou deseja se inscrever, procure a irmã Andréia e a partir de sexta-feira iniciará as aulas. Segundo aviso importante, ontem iniciamos o estudo bíblico online, denominado Geração Timóteo. É um local onde nós aprendemos a palavra do Senhor e durante o mês de maio estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta maravilhosíssima, tremenda, de grandes ensinamentos para a nossa vida. Diariamente, no grupo do WhatsApp, está na tela, a sua tela aí, o QR Code, você aproxima a câmera do seu smartphone, do seu celular, e você já ingressa no grupo de estudo bíblico online. E diariamente, todos os dias, será postado um conteúdo de diversos formatos para você interagir, para você conhecer, para você crescer mais na graça e no conhecimento. Para os jovens, todavia, está aberto para toda a igreja. É somente você aproximar a câmera do seu celular e caso você esteja ao descer, também na sala dos jovens tem lá um informativo para você aproximar o QR Code e ali ingressar nesse curso maravilhoso de estudo bíblico da palavra do Senhor. E amanhã, quarta-feira, quarta jovem para todos os jovens, convidamos todos a estarem aqui para a gente louvar a palavra de Deus e também adorar o nome do Senhor Jesus. É Cristo que nos faz cantar. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Glória a Jesus, que maravilha. Meus irmãos, só reforçando, essas aulas de alfabetização é para adultos. Eu fiquei surpreso, li anteontem, se eu não estou enganado, o índice de analfabetismo no Brasil é algo assustador. E os analfabetos funcionais, sabe o que é isso? Gente que mal sabe ler o nome, mas não consegue juntar frases, nem interpretar textos. É muito comum hoje nas universidades, pessoas que não sabem redigir. Então, é uma situação terrível do ensino. E você que a vida passou e se eu perdi a oportunidade, eis aí uma grande chance de você ler. Da vez passada, cerca de mais de 20 irmãos e irmãs que não sabiam ler, agora estavam podendo ler a Bíblia Sagrada, uma oportunidade de ouro para você, totalmente gratuito, totalmente. Aí está, irmã Andréia, de bom coração, tem aberto
a oportunidade para você. Amanhã, além dos jovens, nós teremos também o Quarta Tim, como já é de costume, às 19 horas. Enquanto o coral da Alfadig se prepara para louvar a Deus, queremos lembrar todas as mães. Alô, onde estão as mães? Digam aleluia. É assim que você fala com seu filho quando ele está todo sujo ou atrasado? Dá um aleluia assim quando você fala com o filho, no 3, 1, 2, 3. Oh, é assim mesmo, né? Então vocês, mamães queridas, no domingo, a Escola Bíblica Dominical está oferecendo um café da manhã, das 8 às 9, um carinho, um mimo para essas mães tão queridas, tão abençoadas. Por fim, mais 2 comunicados. Sábado, diga comigo, sábado, Seminário de Capacitação Missionária. Pode dizer comigo? Seminário de Capacitação Missionária. Tem uma inscrição no valor de R$15. Você pode fazê-la ao final ou mesmo no próprio sábado. Está aparecendo para você. Ou aponte o seu celular para a tela, para o QR Code. E aí de casa mesmo você já pode fazer a sua inscrição. Portanto, Seminário de Missões, Seminário de Capacitação Missionária, neste sábado. Diga comigo, próxima terça-feira. Pode ser melhor, diga, próxima terça-feira. Culto temático da família. Será na terça-feira mesmo, é o culto de edificação espiritual, mas com o tema, com ênfase para as famílias. Pastor, então não precisa ouvir terça-feira, é isso que estou dizendo? Não, pelo contrário. As famílias precisam aprender, filhos, pais, maridos, esposas, e nós teremos o tema do culto de terça-feira, família, um servo de Deus, uma serva de Deus, ministrando aqui para a glória de Jesus. Quantos louvam a Deus pela presença do coral da Alfadig lindamente uniformizado, digam aleluia. Coral da Alfadig louvando a Jesus. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode pedir. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode pedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Às vezes a luta parece que não vai acabar. A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrota, uma vida vã. Mas pra cada palavra que tento me amaldiçoar, Deus transforma em bênção que mais prosperar. O meu Deus é maior que o projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã tem surpresa chegando, Deus surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, eu vou vir pra festa, hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na tua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e
meu Deus é maior que projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo, coração disparando, o tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, eu vou pedir pra festa, hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As irmãs sentaram, né? Mas nós vamos continuar de pé. Vamos estar de pé todos. Nosso pastor, o pastor Eliseu, vai estar orando pelos enfermos nesta noite. Antes que o pastor venha orar, nós estamos aqui no púlpito. Alguém esqueceu em um dos nossos banheiros um livro, né? E também um celular. Então você depois passa aqui à nossa esquerda para pegar esse material. Então vamos agora, irmãos, vamos orar, vamos clamar por enfermos, amigos nossos, conhecidos nossos, você que porventura esteja enfermo aqui também. Vamos orar junto com o nosso pastor Eliseu. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos, coloque sua mão, por favor, assim. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz que Jesus veio não só para salvar a nossa alma, mas ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. E por isso hoje, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor continua curando, libertando, salvando, batizando no Espírito Santo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós usamos agora a autoridade junto com o ministério e com a igreja, e nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda doença que está atingindo alguém, que a bênção de Deus seja no seu corpo, no hospital, onde você estiver, seu parente, que a bênção do Senhor esteja, e você vai experimentar a cura do Senhor agora, em nome de Jesus. Então vamos lá? Em nome de Jesus, tomo posse da minha bênção. Amém. Tomo posse da minha saúde também, tá bom? Pode tomar certo. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Glória a Jesus. Quantos gostam de ouvir lindos testemunhos? Digam aleluia. Nós temos registrado aqui alguns testemunhos de pessoas que estavam desempregadas. E graças a Deus, Deus abriu portas de emprego. Algumas pessoas dizem, Deus não está preocupado com isto. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que Deus está preocupado com tudo aquilo que diz respeito aos seus filhos. O pão sobre a mesa, o vestir, o calçar, a saúde, o andar, a proteção, o ser guardado. Quantos entendem que a sua vida diz respeito a Deus? Digam aleluia.
é simples. A Bíblia diz, se Deus, ou melhor, se nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, Ele tem prazer em nos abençoar. Uma irmã de Santa Catarina, participando do grupo de oração ao meio-dia, estava precisando que fosse liberada a sua aposentadoria no INSS. E olha, você sabe que está difícil, não é? Está complicado. Tem alguém que está esperando essa bênção aí da aposentadoria? Dá um tchau para mim. Nós temos orado, tem um irmão aqui, o irmão Daniel, que ele trabalhou 37 anos. E agora ele está pleiteando a aposentadoria e está meio complicado, mas nós já liberamos uma palavra. Deus vai entrar com providência nesta causa. A nossa irmã lá de Santa Catarina, passou o nome agora, ela mandou uma mensagem agradecendo. Pastor, quero agradecer a Deus pelas orações da igreja, porque a minha aposentadoria já saiu para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho aqui um testemunho importantíssimo, irmã Vera Max. Onde está a serva de Deus? Está presente? Lá está. Os irmãos a conhecem bem, ela transmite os cultos em libras. E ela diz, ofereço o culto em ação de graças ao Senhor. Por alguns anos, observe isto, por alguns anos, deixei de ser dizimista e ofertante na casa do Senhor por falta de recursos financeiros. Sentia vergonha pelas minhas mãos vazias. Muitas vezes cheguei a chorar. No lugar secreto, consagrei a Deus minha vida financeira. Hoje, para a glória e honra de Deus, eu entrego meu dízimo no valor de 1 ano. Deus seja louvado. Eu e minha casa somos frutos das orações desta igreja. Quem pode glorificar o Senhor, fique em pé e dê um glória a Jesus. Irmã Vera, um dia da oração, ela entrou e disse, olha, minhas 2 filhas conseguiram emprego, carteira assinada. Eu tenho sido criticado, porque tenho abordado esse tema, este assunto, não é, com a igreja. Pastor, não creio que Deus esteja interessado em nos abençoar financeiramente. Pois eu creio, irmãos, eu creio num Deus que está interessado em nos abençoar. E eu quero orar nesta hora com uma igreja que crê. A igreja do Senhor acredita que Deus quer abrir portas, que Deus quer abençoar o seu povo, porque este é o meio através do qual a igreja do Senhor é abençoada, é ajudada. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que tem sido fiel ao Senhor, você de perto, você de longe. Nós temos pessoas que não são membros da ADIG, mas têm aberto o coração, porque entendem que esta igreja é uma igreja séria e está fazendo a obra do Senhor. Então, nesta hora, se você está precisando de uma porta de emprego, ou de uma solução na vida financeira, só dê um sinal assim, num gesto de fé. Quem está precisando? Dá um tchau para mim assim, dá um tchau, do tamanho da sua fé. Balance a mão assim para a gente ver. Isso. Pastor, estou precisando de um milagre na vida financeira. Não dê ouvidos às críticas. Não dê ouvidos à voz de Satanás. O que o adversário quer é que sejamos cada vez mais pobres. Crentes pobres, igreja pobre, obra fraca. Crentes abençoados, igreja rica, obra avançando para a glória do Senhor Jesus. É simples assim. Então, escolha alguém aí do seu lado para você orar por esta pessoa. Se não sabe o nome, pergunte o nome e diga, eu vou orar agora pela sua vida financeira também. Não só, mas também. Oremos. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós queremos te dar graças pela vitória da tua filha, irmã Vera Max, que hoje está celebrando, Senhor Deus, porque buscou em ti, tu que és o dono do ouro e da prata. Nós oramos pelos teus filhos e filhas que estão desempregados, desempregadas. Abre portas. Aqueles que têm causas na justiça, no INSS, nós pedimos, entra com mão poderosa e dá vitória ao teu povo, à tua igreja. Fortalece os teus filhos e filhas aqui no campo missionário, que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Oramos assim no nome santo e bendito de Jesus, e o povo de Deus alegre e feliz diz amém. Se você pode, sente-se. Não sei, irmão Mora, hoje já tem hoje o QR Code? Já dá para colocar? Então, enquanto, mesmo depois do ofertório, o QR Code continuará na tela,
E você, a qualquer momento em que chegar e quiser ofertar, é só direcionar o telefone, você que está em casa também, que o Deus eterno multiplique bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Irmã Simone, louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Adore junto comigo. Aleluia. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar, adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza é motivo demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Dedico a minha vida ao Senhor. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar, adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza é motivo demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. Meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. Meu viver, Senhor, meu viver, o meu viver é teu, Pai. Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
Oh, maravilha! Coral adorando ao Senhor com mais uma canção. Como o tempo aqui vale ouro, enquanto o coral se prepara para adorar o Senhor, nós queremos reforçar o convite para que você esteja conosco nesta quinta-feira, culto de milagres. Tem sido uma grande bênção. Quem sabe você conhece uma pessoa que está precisando de um milagre, de salvação, de libertação. Convide esta pessoa para que estejamos aqui nesta quinta-feira no culto de milagres. Sem teto, ela anda e vai, vai, vai. Com um bocado de pão e um odre de água, ela anda e vai, vai, vai. Sem ter pra onde ir e nem onde ficar, parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar. Era assim que Agar e o seu filho Ismael caminhavam errantes sob o olhar do céu. Andaram muitos dias em meio ao calor, comeram todo o pão e a água acabou. Não tinham mais sustento para os alimentar. Parecia o fim que estava a chegar. E consumida toda a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou dele. E já quase sem forças, mas protegido pela sombra daquela árvore, quem sabe Ismael chorou. E Deus ouviu a voz do menino e enviou-lhe um anjo que, bradando a Agar, lhe disse assim: Agar, não te preocupas com isso, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Abriu-se os olhos e ela chegou à fonte de água que Deus me mostrou. Deu água ao menino e bebeu-a também. Renovou as forças pra ir mais além. Deus age assim, não dá pra explicar. Permite que tudo venha a se acabar. Você ora e chora, Deus chega na hora. Ele tem pra te dar. Eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, clama meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descansa em mim, pois eu sou seu amigo. Não se desespere, você não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você irá viver. Olha que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta. Faço do deserto grande rios em cara em chuva. Contemple a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera. Teu futuro é grande, já é certo, porque tenho pra você providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te jantar jamais. Chama por mim, clama meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descansa em mim, pois eu sou teu amigo. Não se desespere, você não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você irá viver. Olha que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta. Faço
força, busca e espera. Teu futuro é grande, já é certo, porque tenho pra você providência no deserto. Sou Deus de providência. Providência Providência no deserto. Quem pode dar um glória a Jesus bem bonito? Se vamos aplaudir, vamos aplaudir bonito, forte. Isto. Deus continue abençoando estas guerreiras do Senhor. Pastor Vilmar, o que o senhor acha desse coral cantar na próxima terça-feira? De novo. Pega esse uniforme bonito, dá tempo para lavar, não dá? Uma semana? Já viram que eu entendo muito, né? Então lava direitinho, passa, e terça-feira vamos fazer uma linda festa. E eu quero propor outra coisa. As irmãs do coral, quem aqui tem algum filho ou parente próximo que está afastado da casa do Senhor? Dá um tchau para mim. Olha quantas mãos levantadas. O Ministério de Famílias está orando e eu gostaria de conclamar toda a igreja do Senhor para durante esta semana, olha o que eu vou dizer aqui, todas as orações que nós fizermos, nós apresentarmos a terça-feira a salvação, o retorno dos nossos parentes, dos nossos filhos. A igreja está de acordo, se está, dê um glória a Jesus bem bonito. Mantenha a mão levantada, diga, Pastor Vilmar, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Abra por bondade a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Quero com alegria, nesse momento, agradecer aos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, pastor Wilson, pela oportunidade e confiança. Deus continue dando força, vigor, sabedoria aos nossos pastores. Pastor Rodrigues, que não está aqui, e é um dos vice-presidentes. E eu louvo a Deus pelos nossos irmãos obreiros, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Romanos, capítulo de número 15. Amém? Estão conseguindo me ouvir aí atrás? Tá bem pouquinho, mas vai melhorar. Amém? Romanos, capítulo 15. Quantos acharam Romanos, capítulo 15? Amém. Vou até reduzir um pouquinho para não ir tão alto. Versículo de número 20. Diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios ou nestes lugares, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Tome o seu assento na presença de Deus. Esse texto que nós lemos, no capítulo de número 15, o texto da Epístola aos Romanos, ele trata das últimas recomendações, as últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu a Epístola aos Romanos, destinado à igreja que estava na cidade de Roma. Os historiadores eles afirmam que Paulo, quando escreveu esta carta, esta epístola, foi por volta do ano 57 a.C. Ele estava na cidade de Corinto, pastoreando ali, trabalhando, né, em fortalecimento dos irmãos ali em Corinto, no ato da sua terceira viagem missionária. E ali ele escreve esta carta destinada aos irmãos que estavam em Roma. É interessante que nesta altura, o apóstolo Paulo ainda não tinha chegado a Roma, mas ele já manifesta desejo de ir a Roma para se encontrar com os seus irmãos queridos. E nesse texto, no capítulo de número 15, a gente observa na trajetória de Paulo, pelo menos 4 lugares que ele está presente ou
com intenção de estar presente. O primeiro lugar, só para você guardar, que está associado à mensagem nesta noite. O primeiro lugar era Corinto. Corinto era a igreja local aonde ele servia e da onde ele escreveu esta carta. Mas ele tinha desejo de Corinto, ele teve uma missão recebida para socorrer os irmãos que viviam em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica em Israel. E Jerusalém estava vivendo um período de terrível crise, de fome, de perseguição aos cristãos. Um imperador chamado Cláudio, ele empreendeu uma grande perseguição aos cristãos, de modo que muitos cristãos estavam padecendo necessidade. Então a igreja local, ela envia Paulo, ela entrega a Paulo oferta para manutenção, para socorro daqueles irmãos que estavam em Jerusalém. Então, a primeira cidade é Corinto, a segunda cidade é Jerusalém. Mas tinha uma outra cidade, que era a cidade de Roma, que Paulo desejava muito estar presente para ter o gozo dos irmãos. E além da cidade de Roma, o capítulo 15 fala também de uma região em que Paulo tinha como desejo de visitar para um objetivo específico, e essa região é a região da Espanha. Então nós temos aqui Corinto, Jerusalém, Roma e Espanha. Você pode dizer comigo? Corinto, Jerusalém, Roma e Espanha. Mais uma vez, Corinto, Jerusalém, Roma e Espanha. Esta era a trajetória que Paulo planeava na sua vida para fazer notório o projeto de Cristo. E é interessante que, com base nessas 3 cidades, aquilo que Paulo desejava ou fazia nestas cidades ou nessas regiões, né, porque Espanha é um país, nós encontramos 4 lições espirituais fundamentais, 4 aspectos que não podem faltar à igreja do Deus vivo todo-poderoso e que está exatamente associado àquilo que Paulo estava fazendo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é justamente relacionado ao local onde Paulo estava. Paulo estava na cidade de Corinto, ele estava na igreja local. E o que ele estava fazendo na igreja local? Ele estava servindo a Deus, ele estava instruindo os irmãos, ele estava edificando os irmãos. Então, ele nos ensina com essa atitude, com esta ação, de que nós não podemos perder a visão congregacional. Veja que antes dele pensar lá na Espanha, o seu foco era congregacional, era socorrer e abençoar os irmãos com o ensino, era envolver-se na obra do Senhor, era discipular os irmãos que estavam ali na cidade de Corinto, e isso é um dos princípios que Deus deseja que a sua igreja nunca perca na sua vida. Em primeiro lugar, é entender que ela pode, neste lugar, como deve, exercer esta visão congregacional. E o que é visão congregacional, pastor? O visão aqui, o termo visão está associado a como uma clareza de propósito. Então, relacionado à igreja do Senhor, relacionado a nós, Deus nos ensina e nos mostra que nós precisamos entender e colocar no nosso coração a visão congregacional. O que é esta visão congregacional? É exatamente o foco que eu e você hoje estamos fazendo aqui. Nós nos reunimos como um corpo, somos diferentes, mas individualmente, um corpo, um membro desse corpo, nós constituímos a igreja, o corpo de Cristo, e este corpo é o corpo do qual Deus, o Todo-Poderoso, manifesta a sua graça, a sua glória e abençoa para a glória do seu nome. Aleluia!
O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele traz um segredo maravilhoso. Ele diz, olha, todos nós somos membros de um só corpo, nós somos diferentes, existe o olho, existe o nariz, existe a mão, existe a boca, mas todos são importantíssimos. E quando todos nós, como igreja, temos a convicção e temos a consciência de que a visão congregacional ela é importante na nossa vida, eu me dou para o meu irmão se doa para mim e nós nos edificamos mutuamente no projeto de Deus, que é a sua igreja. Aleluia. Jesus ele falou, olha, eu edificarei a minha igreja. E quando a gente observa o nome igreja, no grego eclésia, está significando a multidão dos chamados para fora. Jesus, ele não chamou um, ele não chamou dois, ele chamou uma grande multidão. Então alegra o nome do teu coração nesta noite, porque você faz parte de uma multidão que foi chamada, foi guardada, protegida e comprada pelo sangue do Cordeiro para fazer a diferença nessa geração. Visão congregacional. Paulo não cruzou os braços, pelo contrário, de Corinto ele escreve a carta para Romanos, de Corinto ele instrui a igreja de Corinto e orienta como aquela igreja deve se portar, de Corinto ele visitava, de Corinto ele pregava, de Corinto ele impunha as mãos sobre os enfermos, de Corinto ele louvava a Deus, de Corinto ele orava. Assim é a sua vida, assim é a minha vida. Na DIG você ora, você clama, você busca, você socorre, você adora o Senhor, você visita, você faz aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, como uma ovelha preciosa aos olhos do Senhor. Aleluia! Então, nós observamos a primeira visão, visão congregacional. Tudo começa na congregação. E é interessante que o apóstolo Paulo, antes de ir para as viagens missionárias, a Bíblia diz em Atos capítulo número 13, que eles estavam no culto, e a Bíblia diz que tinham profetas, tinham doutores, e disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e a Saulo e a Paulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Sabe o que é isso? Quando a igreja se reúne como um corpo, destinada a glorificar ao nome do Senhor, Deus que tem pressa, tem os seus propósitos, Ele sabe cada um de nós, já sabe na direção certa, no local certo, no tempo certo, e Ele comissiona para cumprir o seu propósito, porque Ele é Deus, é Ele que chamou, e é Ele que capacita, e é Ele que envia. Então louve e adore ao nome do Senhor, porque você é igreja, valorize-se, porque você é a igreja do Senhor. Aleluia. Segunda visão que nós observamos, veja que coisa interessante. De modo simultâneo, ele estava em Corinto. Mas em Corinto, ele recebe uma missão. O coração dele estava em Corinto, ele trabalhava em Corinto, ele edificava em Corinto, aí os irmãos edificavam na vida dele, mas ele tinha uma missão. Qual era a missão? Era socorrer os irmãos que estavam em Jerusalém. E aqui nós entendemos uma segunda visão que nós precisamos, como igreja, guardar no nosso coração e nunca esquecer. Que visão é essa? Que clareza de propósito é esse? É a visão relacionada à visão social ou visão de socorro. Você sabia que Deus levantou você para ajudar aquele que precisa de ajuda, de socorro, de uma mão para ser estendida, de um abraço, de um afago, de oração, de luta junto? Nós somos um corpo e nesse corpo tem aqueles que são mais fortes, tem aqueles que são mais fraquinhos, e nós precisamos juntos entrar no mesmo propósito do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É exatamente isso que Paulo faz. E Paulo, ele, com esta visão, a visão de socorro, ele parte para Jerusalém, e ele arrebata, e ele junta tudo que era possível juntar para socorrer um grupo que estava precisando. Você já percebeu que isso é tão importante, que no ministério de Jesus, Jesus nunca deixou ninguém desamparado? Jesus estava pregando uma grande mensagem, uma poderosa mensagem, e o povo ficou de manhã até a noite. E de repente, aquela grande multidão ouvindo Jesus trazendo uma palavra maravilhosa, e uma grande multidão era para ser despedida e ir embora. Mas se eles fossem pelo caminho, à noite já não tinha mais o que comer. E Jesus chega para os seus discípulos e fala, olha,
Está vendo a multidão? Dai vós de comer. Jesus, ele fez o milagre, multiplicou os pães e os peixes. Mas quem é que deu de comer para aquela multidão? Foram os discípulos. Deus, ele faz o que é dele para fazer, que é o milagre. Mas ele deixa para mim e para você, dar de comer àqueles que precisam. E que alimento nós temos, irmãos? Nós temos um alimento espiritual, que sacia a fome daquele que está querendo se alimentar no espírito e na alma, que sacia a sede daquele que tem sede espiritual. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo dentro da nossa vida. Você tem de Deus esta missão, que é de dar de comer àqueles que precisam. Aleluia! Tem pessoas que já começaram a perder esta visão, não socorrem mais, não buscam mais ajudar aquele que precisa, e a pessoa está do seu lado. Eu não digo que você vai começar a caçar pessoas que precisam, né? Vai ficar que nem uma pessoa preocupada, cadê aquele? Deus coloca pessoas certas, na hora certa, do teu lado para você ajudar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer como aquele homem que estava no caminho, foi assaltado, foi roubado, bateram nele, passou um sacerdote, e o que o sacerdote fez? Virou o rosto. Passou um levita, e o que o levita fez? Virou o rosto. Mas passou um samaritano. E o que o samaritano fez? Estendeu a mão. Seja uma bênção nessa geração, para estender a mão daquele que precisa. Quem sabe pessoas na tua vizinhança, do lado da tua casa, estão esperando de você as tuas mãos para estender, para que ela venha alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia! Então, visão congregacional não pode faltar. Visão de socorro não pode faltar. E qual é a terceira visão, pastor? Você percebe na carta que Paulo tem um desejo ardente de visitar Roma. Paulo, ele escreve dizendo, olha, eu vou até Jerusalém, mas eu desejo, depois que eu partir de Jerusalém e for para a Espanha, desejo ansiosamente estar com vocês em Roma, passar em Roma. Qual era o objetivo de Paulo? Veja que o que Paulo tinha como objetivo em visitar os irmãos ali em Roma, era apenas matar a saudade. E você já observou que coisa importante é isso? Paulo não foi em Roma, e alguém fala, mas como é que Paulo vai matar a saudade de pessoas que ele nunca foi naquela cidade? Se você ler o capítulo de número 16, você vai ver pessoas como Priscila, você vai ver pessoas como Áquila, você vai ver pessoas como Maria, como Adrônico, como Júnia, como Urbano, eu destaquei aqui os nomes, como Trífenas, como Pérsis, como Rufo. Quem foram essas pessoas? Foram pessoas que Deus colocou no caminho de Paulo, e essas pessoas foram conduzidas por Deus para Roma, e estavam em Roma, estabeleceram uma igreja em Roma. E o que Paulo queria? Queria apenas ter um tempo de poder estar com aqueles irmãos e poder comunicar com ele as bênçãos recebidas e ouvir deles as bênçãos recebidas. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Nós não podemos perder a visão de comunhão dentro da igreja. Tem momentos, irmãos, que você pode, acabou o culto, você vai com o teu amigo, ou com o teu irmão, o teu companheiro, de repente sai, vai fazer um lanche, ou vai bater um papo, ou vai na casa dele tomar um café. Isso é maravilhoso aos olhos do Senhor, sabe por quê? O próprio Jesus fazia isso na casa de Marta, de Lázaro. O próprio Jesus ensinou a respeito do amor fraternal, e muitos lugares, infelizmente, isso tem sido deixado de lado. E sabe qual é o resultado disso? Nós temos visto muitas igrejas em que a pessoa entra para o culto e sai do culto, mas não tem relacionamento. O relacionamento faz toda a diferença, porque é nele que o Espírito Santo trabalha em um e trabalha no outro. Trabalha em mim e trabalha em você. Trabalha na igreja. Ele ajusta, ele corrige, ele traz aquilo que é aprazível aos olhos dele. Aleluia! Eu me lembro que eu fui para Portugal naquela época, e eu cheguei em Portugal numa época muito difícil. Chegamos sozinhos. Imagina uma família sozinha, né? Brasileiro, nunca tinha pisado na Europa, e até me envolver com as pessoas era muito difícil. Viver sozinho é complicado.
Você entra na igreja, assiste culto, os irmãos dão a paz do Senhor, é aquele abraço, aquela bênção, mas acaba o culto, só tinha um culto durante a semana, era no domingo de manhã. Vamos para onde? Vamos para casa. E vai a nossa família solitária. Até que nós conhecemos um casal, e aí começamos a conversar com eles, e aí acabava o culto, vamos almoçar, vamos no supermercado, que lá tem aqueles restaurantezinhos, vamos almoçar. E aí começamos com um casal. Daqui a pouco aquele casal conhecia outro, e aí foram chamando o outro, o terceiro casal, e nós começamos a ir, e daqui a pouco, irmãos, a gente saía do culto, às vezes era 3, 4, 5 casais, marcava festa para fazer no parque, que coisa maravilhosa, ao ar livre, era 8, 9, 10 casais, e foi um momento tão abençoado, que a igreja foi edificada, e a gente via o mover de Deus no meio da igreja. Culto de criança o povo vinha, culto de adolescente o povo vinha, evangelismo na rua. Nós fizemos um evangelismo numa época na frente de uma estação de trem lá na Europa, e o povo ia. Sabe o que é isso? Quando a igreja está conectada e não existem barreiras de relacionamento, o Espírito Santo faz a obra que Ele quer. Aleluia! O que Paulo queria em Roma? Apenas um abraço. O que Paulo queria em Roma? Apenas olhar para o olhar de Priscila e de Áquila e dizer: olha, quanto maravilhoso é eu ver vocês que me ajudaram em Corinto, vocês que me ajudaram em Éfeso, quão maravilhoso é a presença de vocês, que nesta noite você diga para a pessoa que está no teu lado: maravilhoso é estar do teu lado, na casa de Deus, louvando, adorando ao nome do Senhor, porque isso é maravilhoso aos olhos do Senhor. Aleluia! Irmãos, ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. Guarde isso. Quem é líder, quem não é líder, ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. Deus ensinou para Moisés: Moisés, você precisa dividir as tuas responsabilidades, senão você vai morrer, Moisés. E Moisés ouviu da parte de Deus aquele conselho do seu sogro Jetro, e sabe o que foi feito? Deus trabalhou no meio do povo, no meio de Moisés, e o resultado foi o povo entrando na terra prometida. Deus vai continuar fazendo conosco a igreja do Senhor Jesus, porque o objetivo dele é nós entrarmos juntos nas mansões celestiais. Aleluia! Comunhão. Comunhão. É tempo, é você gastar tempo. Nós vamos ter um culto temático da família semana que vem. Isso é um ensaio, é um trabalho, é um ensinamento. O pastor tem feito aqui em vários cultos. Momento de você abraçar, momento de você conhecer, e talvez para algumas pessoas, mas aquilo ali é um momento que a gente foi, passou, não foi, passou. De repente, um aperto de mão que você dá na vida de uma pessoa, é uma pessoa que você não via há muito tempo na igreja, e você diz para ela: meu irmão, minha irmã, quanto tempo que eu não te vejo aqui. E só aquele aperto de mão ou aquele abraço é o momento de Deus trabalhar, trazendo de volta um membro do corpo que talvez estava triste, cabisbaixo por alguma situação do dia a dia, do problema da sua vida, mas é Deus que renova as nossas forças na palavra e no relacionamento. Aleluia! Terceira visão, visão de comunhão. Então veja, para lá que ele foi, que ele gostaria de ir. No entanto, qual era o foco de Paulo depois de passar para o Roma? Eu falei, em Corinto, a visão que ele nos ensina é que nós precisamos exercer, e sempre exercer, a visão congregacional, correto? Em Jerusalém, nós precisamos exercer a visão de socorro ou social, né? Em terceiro, na cidade de Roma, ele nos ensina que nós não podemos esquecer da visão, quem lembra? Comunhão. A visão da comunhão. Em quarto, o objetivo de Paulo, veja que coisa tremenda. Ele diz no versículo de número 20, do qual eu li no início, e foi lido nesta noite, diz assim: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi enviado, versículo 21, o verão, e os que não ouviram, o entenderão. O que Paulo está querendo nos ensinar? Ou melhor, a atitude de Paulo nos ensina aqui nesta direção de querer visitar
a Espanha, embora a gente saiba pela história bíblica que ele não conseguiu chegar à Espanha. No entanto, a atitude de Paulo de planejar a ida da Espanha nos ensina que ele viveu todo esse processo, mas nunca deixou a visão evangelística. E esta é a visão que a igreja nunca pode perder. Tem pessoas aí, tem igrejas aí, que já perderam esta visão. O foco hoje tem sido Mamon. O foco hoje está numa visão cheia de catarata espiritual. O que é catarata espiritual? Estão com visões turvas. Já não querem mais fazer aquilo que Deus comissionou a fazer. Jesus mesmo falou, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber do alto o poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus, ele trabalha na nossa vida para que nós não percamos uma visão evangelística. Existem vidas que precisam dele. Existem pessoas como aquele viajante que era um mordomo da rainha de Candaça, né, de Sambá, e de repente aquele homem que não conhecia Jesus, Deus botou no caminho dele Filipe, e Filipe prega a palavra para aquele rapaz, para aquele homem, ele recebe a Jesus, ele é batizado, Filipe é arrebatado por Deus, mas Deus plantou uma semente da palavra no coração daquele eunuco. Por quê? Porque aquele eunuco precisava receber Jesus. Assim Deus nos ensina que nós não podemos perder a visão evangelística. Aleluia! Em Romanos capítulo de número 15, nós temos esta palavra da parte de Deus, que nos foi colocada exatamente com este foco. E ele diz no versículo de número 28, assim que concluindo isto, e havendo-lhe consignado este fruto, e de lá passando por vós, irei à Espanha. Paulo sabia se ia para a Espanha? Não sabia. Mas Paulo sabia que a visão que ele tinha recebido um dia, e que começou no caminho de Damasco, jamais poderia ser enterrada. Não enterre o seu talento. Continue firme no propósito de Deus. Seja uma atalaia no teu trabalho. Mas pastor, lá o negócio está treva pura. Está treva pura porque você é luz e precisa brilhar no meio das trevas. Se só tiver luz no teu trabalho, Deus vai te tirar de lá, vai te levar para um lugar de treva. Para quê? Para você brilhar no meio das trevas. Lugar de luz é na presença de Deus. Agora, a luz ela precisa brilhar no meio das trevas. Não é nós fazermos aquilo que é das trevas, mas é o ser oposição às trevas. A treva quer avançar, mas a luz... Venha também, uma pessoa da DIG vai vir com você, ela vai te dar um abraço e nós vamos estar orando juntos como igreja pela sua vida. Ao som do louvor, nós estamos aguardando você e queremos orar pela sua vida. Chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o cheiro divinal. Maravilha! Quantos louvam a Deus por esta palavra do céu? Digam aleluia! Quantos querem agradecer ao pastor Vilmar e também louvar a Deus por sua vida, continuar orando para Deus usá-lo cada dia mais? Dê um amém bem forte. Quantos se lembram da proposta que lhes fiz, de durante esta semana intensificarmos as orações para que vidas sejam salvas, para que os nossos parentes, os filhos de boa parte dos irmãos que aqui estão, retornem para o Senhor. Terça-feira tenhamos uma grande colheita. Quem se lembra disso aqui? Vamos começar a fazer esta oração agora, pedindo ao Senhor que amplie a nossa visão, salvação de vidas. Vamos repreender os espíritos maus que bloqueiam as mentes, que aprisionam pessoas. Pastor Ricardo Barbosa. Espírito Santo de Deus, podemos sentir o Senhor neste lugar. Tua presença, Senhor, que está aqui, Senhor.
tem nos impulsionado na noite deste dia, ouvindo a Tua palavra, nos direcionando, Senhor, a pregar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, queremos orar, Senhor, clamar, interceder, pelo propósito, Senhor, de ganhar nossa casa, nossa família, nossos parentes e familiares. Que o Senhor possa abrir a mente, a visão, Recalaia surabacalabás, Rebacalabaxandarai, dos nossos parentes e familiares que ainda não te receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, que as correntes sejam quebradas, todo vício, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que aprisiona, que eles sejam libertos agora pelo poder que é do nome de Jesus. Senhor, salva a nossa casa, salva a nossa família, toma a ilha do governador em tuas mãos, visita cada bairro, visita cada local. Senhor da glória, repreendemos a criminalidade, o Rebacalabaxandarai, que tem se estendido sobre a ilha, sobre o rio, sobre o Brasil. Que a criminalidade agora, que todo mal caia por terra agora, caia por terra agora, toda influência do mal, todo jugo, Rebacalabaxandarai, seja quebrado agora. Senhor, nós profetizamos um novo tempo. Levanta a tua igreja para pregar em tempo e fora de tempo. Chegou a hora da colheita. Trabalha enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Rebacalabaxandarai, levanta a igreja com poder, levanta com autoridade, levanta com ousadia. Senhor, o Senhor tem projeto para a DIG, tem projeto para esta igreja. A ilha do governador será impactada pelo teu poder. Levanta adolescentes, levanta jovens, Rebacalabaxandarai, levanta obreiros, levanta, Senhor, a igreja poderosa, cheia do teu Espírito. Os teus propósitos não cairão por terra. Aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, nada vai deter a unção do teu Espírito que virá sobre nós. Te louvamos, Rebacalabaxandarai, pela tua palavra nessa noite. Nos impulsiona, nos dê autoridade, nos dê ousadia, nos dê graça, nos dê unção, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. O Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Deus, glória a Deus. Meus irmãos, recomendação: separe pelo menos um dia da semana para jejuar, para consagrar a sua vida, para se aproximar mais de Deus. Nós temos sugerido a terça-feira, a quinta ou domingo. Se você não pode os 3 dias, pelo menos um dia. Vamos orar pela salvação de vidas de modo mais intenso durante esta semana? Deixa eu ver a sua mão levantada aqui. É tão simples. Você diz: Senhor Jesus, salva os meus parentes, salva os meus vizinhos, faz cair as escamas dos olhos. Senhor, que o inimigo não tenha mais o poder de deter esta vida. Faça esta oração nesta simplicidade. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não precisa de todo um elaborado teológico para poder salvar. No último culto, domingo aqui, nós lançamos o apelo: quem quer entregar a vida para Jesus? Aí eu vim aqui fazer um agradecimento. Eu estava dizendo: irmãos, eu aprendi muito cedo, lendo um livro, Vida Positiva em um Mundo Negativo. Pedra que muito rola, não cria limo. E eu fixei os meus pés aqui na DIG. Ficar rodando de um lado para o outro, de uma igreja para outra. Quando terminou, a irmã Edaíse trouxe uma pessoa aqui, se acabando de chorar. Aí você pergunta: o que falou o coração dele? Ele disse: não, quando o senhor falou aquela palavra, pedra que muito rola, não cria limo, o Espírito Santo fez eu entender que sou eu.
Eu estava desviado, afastado. E ele voltou chorando. Foi para a 100ª ovelha. Então, às vezes você diz, Jesus te ama. E o Espírito Santo pega aquela palavra e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a pessoa é salva. Nós precisamos ter essa simplicidade, essa fé, essa confiança. Não somos nós que salvamos, é o Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso trabalho? Falar de Jesus. Jesus te ama, quer te salvar. O conselho do corpo diaconal, lá na sala da vice-presidência, imediatamente, por gentileza, uma breve reunião, pastor Nobre e todo o conselho do corpo diaconal. A irmã Patrícia, é Patrícia, não é? A mãe, ela diz, pastor, fala do trabalho 9 da manhã, pastor. É consagração, é jejum, é guerra, é batalha. Então, amanhã, 9 da manhã, no anexo 1, irmã Patrícia e equipe, no lindo trabalho, mas começa cedo. 5h30, já tem culto da ADIG no grupo de oração pelo Facebook. 8 da manhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui de 8 às 9, orando, lendo a Bíblia. Já ingressei no grupo dos jovens. Vocês querem saber? Já li Filipenses mais 3 vezes. Aí você fala, pastor, mas o senhor já leu tanto? Você lê até ficar no sangue. Compreendeu? Você vai lendo, mas eu não consigo memorizar, mas vai lendo, vai lendo, vai lendo. Daqui a pouco você lê, parece que já leu 100 vezes, já está na sua mente, no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você direciona o celular ali, aí já aparece, você já está no grupo. Aí entrou, pronto, recebe a lição. Todo dia você tem uma tarefa. Lê o texto da Bíblia, lê a explicação ali, vai conhecendo mais e mais, crescendo na graça e no conhecimento. Diga assim comigo, ô igreja boa, é a DIG. Do seu lado tem uma pessoa linda, diga para esta pessoa, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Melhor do que esse culto só na próxima terça-feira. E nós louvamos a Deus. A quantidade de adolescentes e até meninos pré-adolescentes é muito grande aqui na nossa igreja. Isso é um sinal lindo, maravilhoso, e vai continuar assim, para a glória de Deus. Por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Vamos abençoar nossa ilha, ilha do governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus.